Vou começar, tá, Rô? Tá bom, à vontade. Deixa eu parar de rir, tá vendo? Eu não consigo. Por isso que é fogo fazer com amiga, porque a gente não consegue se concentrar. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Boa de Bola. Já estava com saudade de fazer essa chamada para vocês. E sim, nós voltamos com o canal para falar muito sobre futebol feminino. E hoje, eu fiz questão desse primeiro vídeo ser com uma super referência do futebol feminino aqui dentro do nosso país. Representou a seleção brasileira em diversas competições, jogou no exterior, foi uma atleta de títulos super expressivos e hoje é uma grande técnica também, que está se mostrando aí que vai ter uma carreira tão promissora quanto teve quando ela era atleta. Estou falando nada mais, nada menos do que a Rosana Augusto. E eu vou chamar de Rô, porque além de tudo isso que eu falei pra vocês, ela é uma grande amiga. Então eu fiz questão, porque pra mim, ela é uma grande referência do futebol feminino aqui dentro do nosso país. Então acompanha essa entrevista. Ela contou um monte de histórias pra gente, um monte de curiosidades. Mas antes disso, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Já curte o vídeo. Deixa aí nos comentários o que você quer ver no canal, o que vocês acharem desse vídeo. E compartilha com todo mundo. Bora! Oi, Rô, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Boa de Bola. É um imenso prazer estar aqui com você. Primeiro porque você sabe da minha grande consideração por você, essa amizade que a gente pôde criar através do futebol. E também pela grande profissional, a grande atleta que você foi e a grande referência que, para mim, até hoje você é dentro do futebol feminino. Então, seja muito bem-vinda e que a gente possa levar aí um pouquinho da sua história para essa nova geração, para essa garotada que vem, para que possa também se inspirar ainda mais em pessoas como você. Agradeço o convite, nem sei se eu mereço todos esses elogios, mas você sabe também que eu tenho uma grande admiração, uma amizade que eu vou carregar para o resto da vida. E para mim é um prazer participar e poder contribuir com o seu canal. Que bom, fico feliz, Rô. E, Rô, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como o futebol entrou na sua vida. Em qual momento, como que foi? Quando você conheceu o futebol, você falou, nossa, poxa, eu gosto disso e eu quero me dedicar a isso. Como que foi dentro da sua carreira esse momento? Estelinha, eu costumo falar que o futebol que me escolheu. Ninguém na minha família jogava futebol. Eu sempre gostei de esportes, né? Eu fazia muitos esportes na escola. Minha mãe me deixava das 7 às 7 no colégio, né? Criança operativa. Então eu fazia um pouco de tudo. Jogava na rua com os meninos. Mas assim, eu não sei te dizer o que me levou a jogar futebol. Eu acho que foi o talento mesmo, porque meu pai em casa não aprovava, né? Então eu não tinha bola de futebol, não tinha nada disso. Mas eu via os meninos jogando, gostava daquilo ali. Era uma criança bem coordenada, até porque fazia outros esportes. E por isso que eu falo que futebol que me escolheu. Que legal, isso é muito bom. Eu acho que é até uma situação, né, que acaba acontecendo com muitas garotas, no sentido de, como você falou, né, que por vezes a gente acaba não tendo aquele apoio ali, né, dentro de casa, mas o amor, quando a gente se identifica ali com o esporte, o amor, que eu costumo dizer que o amor que nós, atletas, temos pelo futebol, ele rompe diversas barreiras, né, e uma das barreiras é essa também dentro de casa, enfim, e que você com certeza conseguiu ultrapassar, deu muito orgulho e ainda dá, né, muito orgulho para sua família. E já fica aí a primeira lição, né, para essa garotada, para todo mundo que está assistindo, que nunca vai ser fácil, né, Rô? Então a gente sempre vai ter um obstáculo, seja ele qual for, mas que a gente precisa estar ali sempre firme, trabalhando com amor e também focado naquilo que a gente gosta, né, que a gente quer. E, Rô, a gente sabe que a sua carreira é recheada de um monte de coisa, né, de várias equipes, várias competições. Se a gente for ficar falando aqui, a gente precisaria de uns 4 episódios para o canal. E então eu gostaria que você pontuasse alguns momentos, né, da sua carreira. Quando você se viu já em alto rendimento, você falou, poxa, já tô em alto rendimento, tô seguindo esse caminho, é o que eu quero. E equipes, né, que você passou, aquelas que você teve grandes conquistas, enfim. E também um pouquinho da seleção brasileira. Bom, vou tentar resumir, né, de forma bem breve, mas é uma continuação, né? Eu jogava na rua com os meninos, e aí eu comecei a jogar no colégio e o meu professor de educação física era muito gente boa e ele me leva para fazer um teste no Santos. Até fui aprovada, mas não tinha como ficar indo todo dia de São Paulo a Santos. Não vou nesse primeiro momento e aí eu começo a jogar futsal, né, na escola e aí a gente joga uma competição que era a associação. A gente joga contra um time que era do Cleiton Lima, inclusive.
que hoje é o treinador do Santos. Ele me vê, me chama para disputar a federação, né? Campeonato da Federação Paulista de Futsal. E aí eu começo, vou de vez em quando treinar em Itanhaém, mas a maior parte do tempo ficava em São Paulo. E aí é onde eu começo a ter uma visibilidade para grandes clubes, né? Eu vou jogar pelo SPY, que era o time do Cleiton. Eu jogo contra o São Paulo me chama para fazer um teste no campo. E aí é onde tudo começa, né? Eu vou fazer o teste, enfim, passo no teste, era aspirantes, né? Tinham 2 categorias, era aspirantes e o profissional. E o profissional de São Paulo era muito bom naquela época, né? Com a Cici, Kátia Silene, Juca Brown, enfim, todas essas meninas que brilharam no cenário mundial. Time ruim esse. Mais ou menos, né? Time mais ou menos. E aí eu vou jogar contra o São Paulo profissional. Meu primeiro jogo, na verdade, pelo São Paulo Aspirantes contra o São Paulo Profissional. E aí o seu Zé Duarte, era o treinador na época, me viu, me contactou, eu já comecei a treinar com o profissional. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? De 14 para 15 anos, tudo aconteceu e eu já estava com 15 anos no profissional disputando o Campeonato Brasileiro. No meio dessas grandes lendas aí, das grandes representantes do futebol brasileiro, né? E aí eu dou sequência na carreira, né, Estelinha? Com 17 anos eu já fui convocado para a seleção, fui disputar a Copa Ouro, e aí depois fui para a Olimpíada com 17 para 18 anos, tomei um susto, né? Conta pra gente. A gente não tem essa preparação mental, né? Eu sabia o que poderia esperar de uma Olimpíada, para mim era um sonho, mas quando eu chego lá, que eu vejo torcida, e na época a gente não tinha tanto, né? Sim. Eu vejo torcida, que eu vejo o tamanho daquilo ali, o que eu tô representando, quantos milhões de habitantes eu tô representando, e aí eu tomo um susto, né? Dá um baque. No primeiro jogo eu fiquei super nervosa, mas depois a coisa fluiu. Nossa, foi uma sensação maravilhosa, né? Porque eu estava na expectativa de ir, mas eram somente 18 atletas, número bem limitado. Eu estava chegando ainda, era o meu primeiro ano, né? Com todas essas feras que eu falei. E aí acabo indo e tem essa percepção do quão grande é disputar uma Olimpíada e representar o país. E aí, enfim, de forma bem resumida mesmo, eu joguei nos 4 grandes de São Paulo, né? Foi uma carreira muito intensa, né? A gente não tinha tanta estabilidade nos clubes, o departamento de São Paulo fechou, depois teve um Campeonato Paulista que teve os drafts, né? Enfim, e aí eu fui jogar pelo Corinthians, joguei também pelo Santos no final da minha carreira, joguei pelo Palmeiras também no final de carreira, e nesse meio tempo eu vou para fora, né? Era um sonho que eu tinha. Inclusive, eu estava muito em dúvida, né? Se eu continuava jogando ou se eu parava. Quando eu cheguei aos 19, recebi uma proposta para estudar numa universidade americana. Até fui, mas recebi uma convocação da seleção e acabei voltando. Fui para estudar medicina. Medicina? Medicina. E acabei não ficando. Eu estudei 15 dias e voltei. O futebol falou mais alto. Exatamente. Forte, não tem jeito. Eu pensava estudar, né, fazer uma faculdade eu faço depois. Sim. O meu corpo eu não sei até quando ele vai aguentar. Sim. E aí eu optei pelo futebol, nenhum arrependimento. E aí, enfim, vou jogar na Áustria, né, que foi o primeiro país que me abriu as portas. Faço um bom campeonato, já vou tendo uma bagagem maior pela seleção brasileira. E os clubes me veem, né? A seleção era o que te dava visibilidade, né? Hoje está muito mais fácil, hoje tem os highlights, hoje tem os streaming que você consegue ser assistido nas plataformas. Antes era só a seleção brasileira, que era uma vitrine, né? Então, para você sair para fora do país, você tinha que estar na seleção. E aí eu recebo uma proposta dos Estados Unidos, de times da Alemanha também, e eu optei para os Estados Unidos, fui campeã da Liga Norte-Americana, retorno ao Brasil, né, para jogar competições curtas, pela saudade da família, então fico um tempo aqui, e aí eu vou para o Lyon, né, que para mim é o maior clube de futebol feminino, ainda é o Lyon, faz um trabalho sensacional. E aí sou campeã da Champions League lá, e nesse meio tempo também com a seleção, né, ganhando medalha de prata em 2004 em Atenas, o Pan-Americano em 2007, ganhando medalha de ouro no Rio de Janeiro, medalha de prata em 2008 também, na China, na Olimpíada, 2007 no Mundial. Então, assim, foi uma carreira bem vitoriosa, né, com medalhas bem expressivas dentro do que a gente tinha em relação aos outros países, né, de estrutura, de competitividade, e eu acho que a minha geração foi muito vitoriosa também por conta disso, né, porque era muito por amor.
Com certeza. E acabo que depois também vou jogar na Noruega, jogo no PSG, volto para o Brasil, jogo no Santos e encerro. Jogo na Ferroviária, que é uma grande equipe também, um grande clube, e encerro a carreira no Palmeiras. Que eu tive a felicidade de conhecer e jogar junto e pronto. É de encher os olhos tudo isso. E principalmente, você falando, né, tudo que você passou, tudo que você conquistou. Uma das coisas que eu tenho como princípios, né, de vida mesmo, é que independente de qualquer coisa, a humildade leva a gente a muitos lugares, né? Porque faz com que a gente possa aprender sempre e também ensinar com a nossa forma de ser. E você é uma dessas pessoas que, independente daquilo que você ganhou, daquilo que você passou, eu vejo isso em você. Então, quem tem a possibilidade de conviver e conhecer a Rosana, vê que fala, poxa, ela realmente é diferenciada e por isso que ela teve que experimentar tudo isso que muita gente gostaria. Mas por conta da sua dedicação, por conta da sua humildade, por conta do seu amor pelo esporte. Então, isso é muito, muito, muito legal e é esse tipo de conteúdo que eu quero levar para as pessoas. Então, para que sirva como exemplo para todas as gerações, na verdade. E são coisas que não servem só para o esporte, mas também para a nossa vida, né? Parabéns novamente por tudo isso e principalmente pela pessoa que você é. Eu que agradeço, Telinha, que eu falei no começo, eu nem sei se eu mereço tanto, mas eu fico lisonjeada com as suas palavras, poxa, bem agradecida mesmo. E Rô, só saindo um pouquinho dessa questão, porque conforme você foi falando, né, joguei na Áustria, Estados Unidos, enfim, em alguns lugares, e com isso, você aprendeu algumas línguas, certo? Certo. E hoje você fala quantas línguas? Estelinha, assim, eu consigo me virar bem, português mais ou menos. O português é o mais básico, né? Os outros você desenrola melhor. Mas inglês, alemão e um pouco de francês, né? Espanhol, óbvio, né? Por ser um pouco similar, dá para falar também, mas confesso que não é tão boa. As outras eu consigo me comunicar bem. E aí a gente vê que, além, né, do futebol ser o esporte, enfim, que não dá oportunidades, né, para nossa vida, ele também nos traz muita cultura, né, Rô? Então, sem dúvida. E conhecimento, né, Estelinha? Sim. Toda vez que eu ia para um país, eu fazia questão de tentar aprender a língua, porque isso ia ficar para mim, não é para mais ninguém. Se eu conseguisse me adaptar mais rápido ao país, com certeza o meu futebol também ia melhorar, eu ia ter uma adaptação mais rápida também dentro de campo. Então, sempre me preocupei muito com isso, né? Eu sempre fui uma atleta que gostava de estudar, que gostava de entender a cultura dos outros países, de entender o funcionamento do clube, né? E entender também como que era a gestão do clube, o que ia acrescentar na minha vida e o que eu conseguiria transferir disso depois no meu pós-carreira ou durante mesmo a minha carreira, para as minhas amigas, para minha família, enfim. Agora voltando um pouquinho, né, para sua trajetória aí dentro do futebol. Como que foi essa sua transição, né, de atleta para hoje técnica? Porque nós que somos atletas, a gente sabe, é muito difícil, né? Por tudo que a gente passa, por tudo que a gente se dedica e repito, principalmente pelo amor que a gente tem naquilo que a gente faz. Como que foi assim que você virou essa chavinha e falou, olha, chegou o momento e chegou a oportunidade também? Você sabe, né, que eu tive uma perda muito grande, né, do meu noivo, e isso me deu um baque, né? Eu tive um luto patológico 2 anos depois, e aí eu resolvo me aposentar porque eu acho que o futebol nos consome muito e você precisa entregar muito para aquilo ali que te dá um retorno, não só no campo, mas como a gente falou anteriormente, né, de conhecimento, de cultura. Então eu achava que eu não conseguia me dedicar tanto mais àquilo que me construiu como pessoa e como atleta. E aí eu decido aposentar, e aí depois eu retorno, né, pela Ferroviária para jogar a Libertadores, depois no Palmeiras. Mas nesse meio tempo, eu já fui estudando, me preparando para parar, né? Inclusive, o meu primeiro curso de licenças de treinadora foi na Europa, foi na Noruega em 2013. Eu não tinha a ideia de ser treinadora em 2013, mas já que eu estava lá e eu ia ganhar o curso, eu falei, deixa eu aproveitar, porque até o meu entendimento como atleta provavelmente vai melhorar. Então, eu faço meu primeiro curso em 2013,
eu começo a me interessar muito mais, entender o jogo. Sempre gostei da parte tática, né? Mas começo a estudar também a parte teórica e fui fazendo alguns cursos. As minhas amigas também me incentivando, me motivando, falando: nossa, você tem jeito, você tem talento para isso, você é uma pessoa que estuda bastante, entende do jogo. Eu acreditei. Não sei se pode para mim, mas eu acreditar. acabei acreditando. E fui em busca de mais conhecimento, né? E aí fui fazer as licenças aqui da CBF. Hoje eu já tenho a licença Pro. Fiz mais de 40 cursos, entre eles cursos de gestão, de preparação física, porque eu entendi que para eu ser treinadora e ser a líder do processo, eu precisava entender um pouquinho de tudo. Eu não precisava ser especialista em tudo. Especialista, sim, em ser treinador, em montar treinos, em estratégias. Mas eu fui fazer curso de análise de desempenho para entender o que cobrar de cada profissional. Né? O que discutir com cada profissional, quais são as funções e atribuições. Então, eu fui me munir de informação para virar treinadora. Né? Então, eu já tive uma preparação desde 2013, ou talvez até antes, para quando chegasse esse momento, eu não tivesse dúvidas, né? Obviamente que quando é novo, te gera desconforto, né? Você sai de uma função que você simplesmente executa para uma função que você planeja todos os treinamentos, todas as estratégias, e você tem sob seu comando mais de 30 pessoas contando com comissão técnica. Então, Sim. Por isso que eu fui fazer todos esses cursos, e aí eu não me assustei tanto, porque eu me preparei muitos anos antes de chegar a essa função. Legal, show. Sempre se preparando, não tem jeito. E se não for assim, Estelinha, o mundo te atropela, né? Não Sim. só o futebol, mas nós como seres humanos, a gente age por necessidade. Se você consegue se antecipar a isso, é melhor. Mas a necessidade fica forte, né? Por Sim. mais que eu tenha estudado bastante, óbvio que quando eu chego para dar o primeiro treino, é totalmente diferente de tudo que eu já fiz na vida. Rola Sim. aquele medinho, aquela insegurança, mas depois a coisa flui, né? Quando você se prepara, você estuda, você vê que você está no caminho certo, a necessidade só te fortalece a fazer o que você já tinha estudado e vem desenvolvendo ao longo dos anos. Que legal. Eu fico feliz. Agora, 2 anos já, né? Como técnica. Na verdade, vai completar 2 anos em março. Em março? Em março. Eu tenho 1 ano e meio, né? Mais ou menos. Que legal. 1 ano e 8 meses agora, estamos em novembro. Assim, de muito estudo, de muita dedicação, muita integração com outros profissionais, para tentar acelerar esse processo que o futebol pede, né? Com certeza. Muito bom, Rô. E eu acompanho você sempre, você sabe, e eu vejo o trabalho que você realiza com o Red Bull. Então, é só parabenizar mesmo. Sabe que eu tô sempre na torcida, né? Sempre, sempre, sempre. Obrigada, Estelinha. Não é fácil, né? Eu sei que tá chegando esse momento para você daqui uns anos aí. Eu quero correr mais um pouquinho, calma, Rô. Não. Daqui a uns anos, eu não especifiquei o número de anos. Pode ser 8? Tá vendo? Agora, falar um pouquinho sobre o futebol feminino atual, né, no nosso país, e principalmente porque no início, né, você falando sobre a sua trajetória, você comentou, né, com 15 anos eu já tinha, né, que se desafiar já estando entre ali grandes jogadoras, enfim. E hoje a gente vê que tem equipes que já dá condições de atletas se formarem na sua categoria. Por exemplo, eu vou citar Corinthians, Flamengo, Santos, enfim, várias equipes têm categoria de base ali, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, que na nossa época a gente não teve essa possibilidade, né? Então a gente teve mesmo que ultrapassar barreiras e encarar o leão. E como que você enxerga isso hoje para o futebol feminino, os prós e os contras? Eu acho que já melhorou muito, né? Desde a minha época, mas eu acho que ainda precisa de mais. Obviamente, ter as categorias de formação é muito válido, mas eu acho que antes de tudo a gente precisa fomentar a nossa categoria. A gente precisa de mais meninas jogando para que tenham mais categorias de formação, né? Desde a iniciação até o profissional. Então, para essas meninas chegarem mais qualificadas, tanto na parte técnica, como na parte tática, como na parte física, né? E Sim. cognitiva. Então, são etapas que elas precisam viver, só que para isso a gente precisa ter mais meninas jogando. E aí,
eu entendo que precisam ter iniciativas públicas para que as meninas sejam incentivadas a jogarem. Então, eu parto muito mais daí do que os clubes precisam ter a base. Precisam, mas precisam ter meninas que preencham a base. Isso vem acontecendo, você vê que hoje, tendo essa estrutura, né, de categoria de base em alguns clubes, você já vê meninas chegando um pouco mais desenvolvidas em alguns aspectos, né? Principalmente de leitura de jogo, mas ainda é muito pouco. E o ponto negativo para mim é que o futebol feminino ele está se estruturando de uma maneira talvez equivocada. Está tudo muito aleatório. O que eu quero dizer com isso? A menina, ela tá no sub-15, ela passa para o sub-17, daqui a pouco ela sobe para o profissional, mas despreparada na parte psicológica, porque a cobrança é muito grande, o investimento que está sendo feito, eu acho ainda tá de uma forma que não é orgânica, né? Então tem uma com salário muito baixo, a outra com salário muito alto, e essa menina, ela salta para um salário muito alto e daqui a pouco ela não sabe quem ela é, né? Então eu acho que o ponto negativo é isso, é que a gente não está estruturado para ter essa autossustentabilidade ainda, e eu tô vendo que isso está acontecendo de uma forma que não é orgânica. E eu tenho um pouco de receio, né? Eu acho que a gente precisa caminhar sempre, mas talvez não a passos tão largos, a passos médios, porque a gente ficou muito tempo para trás, mas de ter uma estrutura melhor, sabe? Em todos os âmbitos, né? Uhum. Então, tanto questões táticas, técnicas, psicológicas, sociais. Exatamente. Enfim, né? Rô, você concluiu muito bem, né, esse atual momento. Acho que é um ponto de vista que a gente deve considerar, assim. E com base nisso, qual mensagem você deixaria para essa nova geração? Estelinha, do que eu tenho visto, né, eu acho que é uma geração que tem muito potencial, mas que se frustra muito rápido. Então, que tenham ambição pessoal, ambição desportiva, que sonhem, mas saibam que vão ter que abdicar de muita coisa e que no final vai valer a pena, né? E não se limite e não deixe que ninguém te limite. Acho que essa mensagem que fica, porque dentro desse cenário que eu tenho visto, precisa ser um pouco mais resiliente e saber que abdicar de algumas coisas não necessariamente vai te tirar aquilo. Talvez tire por um tempo, mas que coisas grandiosas te esperam lá na frente quando você é uma atleta disciplinada, uma atleta perseverante e resiliente. Fica aí o recado, hein, galera? E pra gente encerrar, Rô, vou te fazer 3 perguntinhas. A primeira é, um sonho realizado? Caramba, é difícil, hein? Uhum. Eu acho que é ter deixado um legado pro futebol feminino enquanto atleta. E um sonho que você queira ainda realizar? Ser treinadora na Europa e também deixar um legado como treinadora. Show! Já fica aqui, ó, minha torcida. Bora, bora, bora! E por último, Rô, se alguém te perguntasse quem é a Rosana, o que você falaria? Uma pessoa muito intensa, de um coração do tamanho do mundo, porque eu quero dar amor, afeto, carinho para todo mundo, apesar de cobrar bastante, mas uma pessoa muito humana, que pensa antes de tudo no ser humano e que o sentido da vida para ela é ser útil para as pessoas. Eu acho que é assim que eu me defino. Me definiu muito bem. Obrigada. Eu falaria, grande parte das suas palavras eu também falaria para quem me perguntasse quem é a Rosana. Obrigada, Estelinha. Então não tô tão fora, né? Não. E Rô, vamos terminando por aqui. Te agradeço de coração essa grande mensagem, na verdade, que você tem deixado aqui agora nessa entrevista pra gente. Então, te desejo somente coisas boas, que tudo aquilo que você, de tão intenso que você coloca nas coisas, com tanto amor, também retorne para você. E repito, a minha torcida por você é sempre grande, grande, grande. E você mora aqui nesse coração, você sabe. Muito obrigada, Estelinha. Tudo isso é recíproco. Eu torço muito por você, pelo seu sucesso e sou muito grato pela sua amizade. E obrigado pelo convite. Imagina! Um beijo, Rô! Beijo. Tchau, tchau, galera! Obrigada! Tchau, pessoal!